Senhor Jesus, que diremos, pois à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? No nosso viver diário, parece que o mundo todo está contra nós. E por causa disso, muitas vezes a gente se distancia do Senhor, por deixar que esse algo negativo entre na nossa mente e também no nosso coração. Mas se Deus é por nós, quem será? A nossa convicção e certeza e fé precisa realmente saber que Deus está conosco. Amém. Que Deus está conosco. O mundo pode desabar ao seu redor, sim, mas você não vai nem perceber. Senhor Jesus. Amém. Então o que nós precisamos hoje é estar olhando para cada frase de cada palavra do que Deus tem falado. Se Ele é por nós, quem será contra? Ninguém pode ser contra. Por mais que o diabo tente, ele não vai conseguir nos atingir. Porque nós somos revestidos, e Efésios capítulo 6 diz isso, né? Revestidos, pois, de toda a armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo, porque as ciladas são muitas, né? Não é uma só cilada, são muitas ciladas. Então ele tem suas ciladas, assim como nós no passado eu armava uma cilada para pegar preá, cavava um buraco no chão, botava a tabinha com um prego no meio, jogava uns caroços de milho em cima, isso, aí o preazinho vinha. O diabo tem as suas ciladas. Ele cava alguns buracos e coloca também algumas coisas em cima para você cair nas iscas, né? Então são iscas e são ciladas. O que nós precisamos fazer é saber que aquele que está em nós é mais poderoso do que o que está no mundo, né? O Senhor também tem as suas ciladas, né? Que é o Espírito. Amém. Senhor Jesus, amém. O Senhor já fez, realmente armou um cenário para nós. Amém. E hoje nós temos um reino para estar reinando, e mostra que se Deus é por nós, quem será contra? Aí mostra no versículo 32, Senhor Jesus, amém, diz aquele que não poupou, né? O Senhor não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou nem o seu próprio Filho, não nos dará graciosamente todas as coisas, né? Então, se nós hoje vermos essa palavra e mergulhar bastante nela, nós vamos ver o que o apóstolo Paulo falou. Eu sei, estou bem certo, né? Em quem eu tenho crido. Ele é poderoso, o Senhor, Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, Ele pode nos agraciar com Ele todas essas coisas. Senhor Jesus. O 33 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Senhor Jesus. É Deus o quem justifica. Nós já fomos justificados. Quem condenará? Senhor Jesus. É Cristo Jesus é quem morreu, ou antes é quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede, Senhor Jesus, e também intercede por nós. Quem, Senhor Jesus, nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Todos nós passamos, né? Todos nós passamos por algum tipo de tribulação. Mas isso não é para nos separar de Cristo. Senhor Jesus, quem nos separará do amor de Cristo, né? Será a tribulação? Ou angústia, né? Ou perseguição, ou fome? Ou nudez? Ou perigo, ou espada? Como está escrito, né? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Senhor Jesus, nós somos considerados como ovelha. E todos os dias nós somos levados ao matador. Cada dia precisamos realmente morrer a nossa natureza terrena, né? Para que a vida de Deus cresça em nós. Amém. Se a nossa natureza não morre, né? Essa ovelha está sendo levada para o matador, não é para morrer o corpo, mas morrer a natureza. Senhor Jesus, amém, a nossa natureza terrena maligna precisa morrer, para que a vida de Deus, divina e eterna, se manifeste. Amém. Dessa maneira nós vamos ser de fato achados no Senhor, né? Amém. Precisamos ser achados nele. Não com o nosso viver carnal, mas com o nosso viver espiritual. Amém. Senhor Jesus, amém, nós somos levados ao matador o dia todo. Senhor Jesus, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Então, tribulação,
perseguição, nudez, fome, todas essas coisas. Porém, sobre todas essas coisas, somos mais que vencedores. Não somos só vencedores, nem menos, nós somos mais que vencedores. Senhor Jesus, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as, Senhor Jesus, nem o do porvir, nem os poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Então, pode tudo acabar, pode tudo desabar. Essas coisas no homem que está ligado a Cristo, vivendo a vida de Deus, nada disso pode nos atingir e nos separar. Porque o Senhor, em João 3,16, diz que Ele amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo que nele crê não morresse, não perecesse, sim, mas que tivesse a vida eterna. Amém. Isso é o amor do Senhor para cada um de nós. Amém. Ontem a gente viu a mensagem que o irmão trouxe, né? Amém. Falando a questão da importância do vaso. Sim. E muitas vezes a gente não dá tanta importância, né? Nós não damos tanta importância. Acha que nós somos qualquer coisa, ou faz aquela pergunta na mente: o que é que eu estou fazendo aqui? Por que Deus me fez assim? E aí fica se fazendo pergunta. Aí o irmão mostra: pode o vaso reclamar com quem o fez? Porque me fez assim? Ninguém pode fazer isso. O homem que está em Cristo, ele simplesmente aceita as coisas que vêm do alto, né? Amém. Senhor Jesus, nós como filhos de Deus, como vasos na mão do oleiro, precisamos deixar que o Senhor nos molde a sua maneira. Amém. Dessa maneira, moldado pelas mãos do oleiro, nós podemos ser vasos úteis, né? Amém. Mas se ele não nos moldar, nós somos inúteis, né? E nós não somos inúteis, nós somos vasos úteis na mão do Criador. O Senhor realmente precisa estar nos moldando. O irmão não falou ontem, mas minha mãe fazia potes e pratos de barro, né? Ela não podia comprar prato, então fazia os nossos próprios pratos. Sim. E queimavam na bossa de boi. Fazia um buraco, cobria e queimava. Mas antes disso, quando ela fazia, ela tinha uma tal da mucunã, que ela tinha que passar bastante aquela mucunã para o prato ficar bem lisinho, bem feitinho, com bons acabamentos. Eu acredito que o Senhor está precisando passar a mucunã em nós. Para tirar algumas areias. O irmão botou o vasinho ontem e tinha uns carocinhos, né? Que dali sai com a para lixar. É tipo uma lixa. Senhor Jesus. Mas se nós estivermos vivendo na nossa mente ou na nossa vida da alma, quando passar a lixa, dói, você escapola. Não aguenta, não suporta, porque isso, porque aquilo, e começa a murmurar e carcarejar. Isso é dizer assim, o vaso reclamando com quem o fez. Senhor Jesus, quando a gente começa a reclamar, falar algo, né? Ver defeito, isso, aquilo, outro, né? Ninguém é vaso, eu sou vaso. Aí eu fico mostrando o defeito de mim, então eu estou falando do vaso. Senhor Jesus, e o vaso pertence ao oleiro. Amém. Senhor Jesus. Então nós somos vasos. Amém. E como vaso precisamos ser vasos de honra e também dar honra aos demais. Amém. Senhor Jesus. E vou ler rápido por causa do tempo também, que já é 8h34. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. O 44, Salmos 44, versículo 22. Versículo 22. Versículo 22. Quem pegar pode ler? Mas por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Sim. Somos considerados como ovelha para o matador. Ó Senhor Jesus. Então, o que o apóstolo Paulo falou, o salmista também falou, né? Senhor Jesus. Então, nós somos considerados, Senhor Jesus, amém. Nós somos considerados como vasos, né? Como ovelhas levadas ao matador. Senhor Jesus. Amém. Mas o versículo 23 mostra que precisamos despertar, né? Sim. Senhor Jesus, desperta o Senhor, desperta, né? Não nos rejeite, né? Para sempre. Então, o Senhor nesse hino, ele insiste, ele não rejeita, ele insiste nos fazer reinar. Mas para isso precisamos renunciar tudo aqui. Se nós não renunciar tudo aqui, nós vamos ficar a vida toda dando trabalho ao Senhor.
dando trabalho ao nosso Criador. O capítulo 45, ainda no Salmo, versículo 1, aí mostra que nós precisamos desfrutar dessa boa palavra. Amém. O versículo 1 diz: de boas palavras, né? Transborda o meu coração. Senhor Jesus. Então, o Senhor, nós sabemos que Ele é essa boa palavra. Ele é a palavra que se fez carne e é cheio de graça e de realidade. Então, Ele é uma palavra real, é uma palavra viva. Eu estava até discutindo hoje em casa com a mulher e mostrando que existem pessoas aí que sabem tudo, não erra nenhum tiro de cada palavra, mas isso é letra. A questão de Deus não é o que você sabe, nem o que você é, mas o que você tem. Amém. O que você tem de vida. Você ser formado em direito, tem não sei quantos cursos, não sei de quê. Você sabe ler a Bíblia melhor do que qualquer um de nós. Mas a questão hoje é a vida. É o que você está desfrutando da vida. Desfrutar da letra é fácil. A questão hoje é desfrutar da vida. Amém. Porque o Senhor é vida e essa vida está dentro de cada um de nós. Amém. Aí a Bíblia diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados se estivermos na vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Então nós precisamos estar desfrutando da vida. Amém. Então, uma vez que eu desfruto da vida, essa vida um dia se manifesta e eu também vou ser manifestado. Senhor Jesus, é muito importante hoje nós estarmos desfrutando dessa vida. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos voltar para o Pai João 7, 39. Senhor Jesus, João 7, 37 até 39. Eu mencionei esse trecho. Eu mencionei esse trecho, mas vamos desfrutar dele. 37 até 39. Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Jesus é a fonte da água viva. Amém. Nós precisamos estar mergulhados nessa fonte. Aleluia. O irmão até mostrou ontem, isso não é questão de botar só o pé, né? Andar só um pouquinho, mas tem que mergulhar. Mergulhar. Senhor Jesus. Então mergulhar nessa fonte de águas vivas. Senhor Jesus. Aqui o Senhor andava, né? E naquela época tinha uma festa de muitos dias, né? 7 dias. E a gente sabe que quando tem festa tem comida, né? Tem bebida, tem um bocado de coisa. E tem uma hora que tudo acaba. A alegria vai embora. Verdade. E o Senhor, como é a alegria, né? Ele é alegria, Ele é comida e Ele é bebida. E Ele não quer ver o povo sem nada disso. Sem alegria, sem prazer, sem comida e sem bebida. Então o Senhor, Ele aparece e mostra ali no último dia. No último dia não tinha mais nada, né? Só tinha ali cansaço e fadiga e expressão de morte. E o Senhor, como vida, apareceu naquela festa. Senhor Jesus. Amém. Aí o versículo 17 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Na casa a gente estava até discutindo esse ponto, e a gente vê assim: por que o Senhor deixou para chegar lá no último dia? Por que Ele não chegou no primeiro dia? E as pessoas desfrutavam logo da vida dele no primeiro dia, né? Então, muitas vezes o Senhor permite que você vá lá no fundo do poço, né? O rio está jorrando, a palavra está fluindo, mas muitas vezes nós não estamos ouvindo. Você está fazendo de conta que nada está acontecendo. Então Deus permite que você vá lá no fundo do poço. Aí no último dia, parece que não tem mais solução para a sua vida, o Senhor aparece e lhe tira você daquela situação. Então o Senhor viu a situação daquele povo no último dia. Não tinha mais nada para aquele povo. O que sobrava ali, acredito que final de festa dá mais a confusão, e expressão de morte. Aí o Senhor aparece lá e mostra que Ele é o rio de águas vivas. Quem tem sede, vem a mim e beba, né? Tem um hino que venha de graça, né? Quem tem sede, depois beber. Senhor Jesus. Mas o versículo 38 diz assim: quem crê em mim, é necessário você ir ao Senhor, mas não ir de qualquer maneira. Vai ser ir crendo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Quem crê em mim, como diz a Escritura.
escritura, não é como diz o irmão Jason, né? Não é o irmão Givaldo. Mas é como diz as escrituras. Amém. Tem pessoas que dizem, o irmão fulano tal falou. O irmão tal falou. Não é a escritura que diz. Não é o homem quem fala, mas é a escritura que diz. A gente só está simplesmente transmitindo aquilo que ela disse, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. É o canal transmissor, assim como a rede elétrica transmite luz para as lâmpadas, né? Uhum. Senhor Jesus. Amém. Então é necessário hoje nós somos esse canal transmissor para transmitir essas palavras. Então quem crê em mim, como diz a escritura, né? Do seu interior foram rios de águas vivas. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não foi dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas graças a Deus, porque o Espírito hoje já está em nós. Amém. Nós hoje Aleluia. podemos receber o Espírito, né? Amém. Ontem eu estava falando dos irmãos que nós hoje temos o privilégio de crer no Senhor, ser batizado e imediatamente dizer: sou filho de Deus. Jesus não teve esse direito. Ele era chamado de filho de Davi, né? Filho do homem, filho de Maria, filho de José, mas não filho de Deus. Depois o Messias, mas não filho de Deus. Mas quando ele morreu, passou pela morte, ressuscitou, ele agora é o filho de Deus. Amém. Ele teve que passar pelo processo. Hoje o processo para nós é mais vantajoso. O morrer para nós hoje é ser batizado. Você é batizado, se arrepende dos seus pecados, recebe o Senhor por meio do batismo, morre e ressuscita na mesma hora. O Senhor teve que passar 3 dias dentro de uma caverna, dentro de uma cova, para poder ser chamado filho de Deus. Antes disso ele era só filho de José, filho do homem, do carpinteiro, né? Filho de Davi, filho de um bocado de pessoas, mas não filho de Deus. E hoje todos nós, você recebe o Senhor, é batizado, ressuscita no mesmo dia. Sim. E já é considerado filho de Deus legítimo, né? Amém. Já está apto para reinar com o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Isso realmente é algo assim que precisa estar dentro do nosso coração, ver o processo que Deus tem feito para nos conduzir à glória, né? Amém. Sem precisar passar pelo que ele passou. Hoje a gente acha que não suporta mais, já sofreu demais, aquilo outro, e esquece do sofrimento do Senhor. O Senhor, sim, esse sofreu. O apóstolo Paulo, sim, esse sofreu. Verdade. Né? Mas nós não chegamos nem perto. E muitas vezes acha que não vai aguentar. Não estou suportando mais essa situação. Senhor Jesus, e nós precisamos suportar, porque o Senhor disse que o sofrimento são ganhos para nós. Amém. O sofrimento é ganho para nós. O sofrimento muitas vezes é necessário para nos fazer crescer. Se você não sofre nada, você não passa por nada, então você não tem nada para contar. Mas quando você passa por alguma situação, você tem testemunho lá na frente para contar. Já pensou o apóstolo Paulo passar por tanta situação e não contasse nada? Nós hoje não podíamos desfrutar dos seus escritos, do que ele deixou. Mas ele deixou algo assim maravilhoso para nós, quando nós podemos desfrutar. Senhor Jesus. Amém. João 3, versículo 30. João 3. Senhor Jesus. Já só leu o 29, versículo 29. João 6, 29? 3. 6, João 3, João 3, 29 e 30. Pode ler os dois. Amém. João 3, 29 e 30 diz assim: Sim. Amém. Senhor Jesus, Amém. aquele que tem a esposa é o esposo, mas Sim. o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Amém. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Sim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém. Aí, isso é o que João falou. Quem tem o esposo é a noiva. A igreja tem o seu esposo, né? Somos a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro. Amém. Senhor Jesus. Amém. E por isso precisamos estar nos alegrando no Senhor. Amém. Com convicção que realmente o Senhor tem nos escolhido para tal fato, né? Amém. Mas aqui no versículo 30, o João diz que convém que ele cresça, porque os discípulos foram lá reclamar
Os discípulos de João foram reclamar: João, aquele que tu batizaste, está lá do outro lado, fazendo a mesma coisa, batizando, e todo mundo que ele batiza segue ele. Aí João mostrou que o que o Senhor estava fazendo era a edificação da igreja, e a igreja era a noiva de Cristo. Então quem tem a esposa é o noivo, Senhor Jesus. Então a igreja pertence a Cristo, e ele diz assim: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Então é necessário que eu saia de cena para que ele apareça. Porque não podia ter dois cabeças, dois governos, dois mandantes, duas pessoas fazendo a mesma coisa. Então é necessário que um saia de cena para que o Senhor exerça o seu senhorio. Então hoje na igreja nós temos um único noivo, um único cabeça, um único que nos conduz. Não precisamos de duas pessoas, Senhor Jesus. Então lá naquele tempo tinha as duas pessoas, João Batista e Jesus, um de um lado e outro de outro. Então era uma competição. Senhor Jesus. Amém. Hoje não há competição, uma só noiva, um só noivo, Senhor Jesus, e também só um amigo, que é Cristo. Então tudo que nós precisamos encontramos no Senhor. Então convém que ele cresça. Vou ler só mais um versículo, o Salmo ainda 50. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Amém. Salmo 50. Esse Salmo 50, versículo 16. Quem pegar pode ler. Versículo Vem. 16. Entretanto, ao ímpio, Deus afirma que te serve repetir sem fim os meus preceitos e teres nos lábios a mim no dia do perigo. Eu te livrarei. Amém. Tu me darás glória. Amém. Na minha diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém. Mas ao ímpio diz Deus, Senhor Jesus, que te serve repetires os meus preceitos, Senhor Jesus. Amém. E tires nos lábios, Senhor Jesus, a minha aliança. Uma vez que, Senhor Jesus, uma vez que aborreço, Senhor Jesus, aborrece, a disciplina e rejeita as minhas palavras, se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas, solta a boca para o mal, e a tua língua trama engano. Senhor Jesus, aí, Senhor Jesus, aqui é uma pessoa que se compraz com os ímpios, O nosso foco hoje é estar sempre invocando e glorificando o nome do Senhor. Amém. Quem não faz isso faz o contrário. Então é muito importante hoje a gente sempre olhar para os feitos do Senhor e esquecer tudo que os ímpios fazem. No Salmo 1 ele mostra que as pessoas, os ímpios, buscam conselho dos ímpios. Nós como cristãos não devemos fazer isso. Porque os ímpios dizem, ímpio quer dizer, não é pessoa descrente, não. É pessoa que não tem piedade por ninguém. É sempre desejando o mal às pessoas, Não tem misericórdia, não tem piedade. Senhor Jesus, as pessoas que ainda não têm Cristo, muitas vezes têm um coração até melhor do que o meu. Eu conheço pessoas que não tem nada nas mãos. Tudo que puder fazer por alguém faz. E não é cristão. A gente já pregou o evangelho para ele, já fez várias reuniões na casa dele, mas não é cristão. Então uma pessoa dessa ele não é ímpio. Ele é uma pessoa descrente, mas não é ímpio. Então o ímpio é alguém que não tem piedade. É uma pessoa sem misericórdia, que só tudo que faz, é falar mal das pessoas, se exaltar, com a boca aberta, falando mal de tudo. Aí senta-te para falar contra o teu irmão e difama o filho da tua mãe. Senhor Jesus, tem feito essas coisas e eu me calei, diz o Senhor, Vocês têm feito isso, mas eu me calei. Pensava que eu era teu igual, Senhor Jesus, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Senhor Jesus, considerai, pois, isso, vós que vos esqueces de Deus.
nunca devemos esquecer do Senhor, o que Ele tem feito para cada um de nós. Então nós precisamos dizer: Senhor, eu preciso ver que o Senhor tem o melhor para mim. O Senhor realmente quer nos levar a estar sempre reinando sobre toda e qualquer situação. Muitas vezes é nós que nos rebaixamos e deixamos as coisas nos afundar, né? Submergir, deixar que a vida de Deus em nós diminua. A vida de Deus em nós precisa crescer. A minha vida é que precisa diminuir. O meu viver precisa diminuir para que o viver de Cristo cresça. Então João disse: importa que eu diminua, mas que Cristo cresça, né? Que eu saia de cena para que Ele apareça. Porque enquanto Ele estivesse na cena, ia ter dois grupos divididos, né? Então eu preciso sair de cena. Então por isso o Senhor permitiu que Ele passasse por aquele processo de perder a cabeça, né? Ser preso e ficar lá à mercê, Senhor Jesus, a ser trabalhado pelos seus opressores, né? Mas o Senhor não quer isso para nenhum de nós. O que Deus quer fazer com a igreja hoje é a sua noiva amada, e quer realmente nos levar a estar reinando sobre qualquer situação. Não importa a que ela seja, o tamanho da situação, da angústia ou o problema ou a perseguição. Nós precisamos saber que Cristo é tudo em todos. Amém. E Ele quer de fato nos fazer reinar e governar as nações no mundo que há de vir. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Eu paro por aqui. Jesus.